Pessoal, meu nome é Vilásio. Esse vídeo faz parte de um trabalho da cadeira de Gerenciamento de Projetos da Universidade Estácio do Ceará. E hoje eu vou falar sobre uma das ferramentas da qualidade, o histograma. O que é o histograma? O histograma é um gráfico formado por retângulos unidos, em que a base de cada um deles equivale ao intervalo de classes e a sua altura à frequência. A construção de histogramas é de caráter preliminar em qualquer estudo e é importante indicador da distribuição de dados. São especialmente usados quando se pretende analisar um grande volume de dados, realçando o impacto visual da informação no gráfico. Quando o número de dados aumenta indefinidamente e o intervalo de classes tende a zero, a distribuição de frequência passa para uma distribuição de densidade de probabilidades, ou seja, o histograma é uma ferramenta de análise e representação de dados quantitativos, agrupados em classes de frequência que permite distinguir a forma, o ponto central e a variação da distribuição, além de outros dados como a amplitude e a simetria na distribuição dos dados. Os dados obtidos de uma amostra servem como base para a descrição sobre uma população. Quanto maior for o tamanho da amostra, maior será a informação sobre a população. Mas à medida que aumenta o tamanho da amostra, vai ficando cada vez mais difícil o entendimento da população, se estes dados estiverem dispostos apenas em uma tabela. Para facilitar então o entendimento, construímos o histograma, que permitirá entender e analisar a população de forma objetiva. Como construir um histograma? Para construir um histograma, faz-se necessário anotar todos os dados de uma análise, coletar a quantidade de valores coletados durante a tabulação de dados, determinar qual é a amplitude R de toda a tabulação. A amplitude é a maior valor encontrado menos o menor valor encontrado. Dividir o valor da amplitude R em um certo número de classes K. Este valor de K é obtido segundo a quantidade de dados totais da tabulação, conforme a seguinte tabela. Aí nós podemos ver a tabela, de um lado o número de valores da tabulação, aí nós temos alguns valores, e nós temos o número de classes K, e nós temos também alguns valores. Seguindo adiante, e com isso, a gente pode determinar o intervalo de classes H, utilizando a seguinte fórmula: H igual a R dividido por K. A amplitude dividido pelas classes. Determinar o limite de uma classe ou os pontos limites. Construir uma tabela de frequência baseada nos valores calculados acima. Construir um histograma baseado na tabela de frequências. Este histograma é uma forma gráfica que fornece uma rápida visualização da distribuição dos dados para uma determinada medida. E de acordo com a distribuição dos dados no gráfico, nós temos alguns tipos de histograma. Eles não é apenas o histograma, existem os tipos de histograma. Como a gente vai ver a seguir, nós temos o tipo de histograma simétrico, onde o tipo de distribuição é normal. Característica: a frequência é mais alta no centro e decresce gradualmente para as caudas, de maneira simétrica. A média e a mediana são aproximadamente iguais e localizam-se no centro do histograma, ponto de pico. Quando ocorre? Forma usualmente observada em processos padronizados, estáveis, em que as características de qualidade é contínua e não representa alguma restrição teórica nos valores que podem ocorrer. Seguindo em frente, nós temos o histograma assimétrico e com apenas um pico. Características: a frequência decresce bruscamente em um dos lados de forma gradual no outro, produzindo uma cauda mais longa em um dos lados. A média localiza-se fora do meio da faixa da variação. Quando a assimetria é à direita, a mediana é inferior à média. Quando a assimetria é à esquerda, a mediana é superior à média. Ocorre quando, possivelmente, a característica da qualidade possui apenas um limite das especificações e é controlada durante o processo de modo que satisfaça a essa especificação.
Continuando, nós temos o histograma do tipo despenhadeiro. O histograma termina abruptamente de um ou dos dois lados, dando a impressão de faltar um pedaço da figura. Quando ocorre? Possivelmente quando eliminados dados por uma inspeção 100%. Nesse caso, o corte coincide com os limites de especificação. Nós temos também o histograma com dois picos. Característica: ocorre dois picos e a frequência é baixa entre eles. No gráfico podemos ver dois picos e entre eles existe uma depressão nos outros dados. Quando ocorre? Em situações em que há uma mistura de dados com médias diferentes obtidos em duas condições distintas. Por exemplo, dois tipos de matérias-primas, duas máquinas ou dois operadores. A estratificação dos dados segundo esses fatores poderá confirmar ou não tais conjecturas. E com isso, encerra-se esse webcast. Thank you so much. God bless you.